Tudo bem, pessoal? Nessa aula, nós vamos falar sobre conjuntos numéricos, tá? Esses já são um pouco conhecido por vocês, né? Então, a nossa ideia aqui é completar uma reta. Então, vou começar a falar dos conjuntos de modo a gente conseguir completar uma reta toda, para falar da reta real. Então, primeiro começa no conjuntos naturais. Tá? No naturais eu tenho uma diferença entre alguns livros. Alguns livros colocam que o zero é natural, outros livros colocam que o zero não é natural. O livro que nós adotamos aqui, acabei de ver, ele coloca o zero como sendo natural. Tá? Então, conjuntos naturais, denotado por N, vai ser o conjunto que tem o quê? 0, 1, 2, 3 e assim segue. E assim segue, tá? Esse aqui é um conjunto infinito, tá? Conjunto finito, eu sei quantos elementos ele tem. Conjunto infinito, eu não sei quantos elementos ele tem. Tem infinitos elementos, tá? E se tiver assim, ó, n com um asteriscozinho em cima, vai ser sem o zero. 1, 2, 3, 4 e assim segue. Eu usualmente não coloco o zero no conjuntos naturais, mas como o nosso livro colocou, vamos colocar aqui a mesma notação que ele está usando, tá? O que vai ser, gente, se aparecer para gente, NP, números pares, vai ser um subconjunto, 0, 2, 4, 6 e assim vai seguir. NI, números ímpares, 1, 3, 5, 7, assim segue, tá? Tem outros subconjuntos de naturais, né? Por exemplo, o subconjunto dos números primos também é infinito e eu sei ali os elementos que estão nele. Uma coisa importante em conjunto, quando eu falo uma operação entre seus elementos, tá? A gente vai falar de operação, vamos falar das 4 operações elementares, né? Multiplicação, divisão, soma e subtração. Então, o conjunto dos naturais é um conjunto muito bom, muito rico, mas ele é fraco em relação à operação, né? Eu consigo fazer soma de naturais, e essa soma vai existir dentro dos naturais, mas eu não consigo fazer nem divisão e nem subtração. Multiplicação também consigo, tá? Então, eu falo assim, ó, uma operação é fechada em um conjunto quando eu pego dois elementos do conjunto, vou operar eles e o resultado está contido no conjunto, tá? Então, se você pegar aqui a soma, tá? Se eu pegar aqui m mais n, tá? Sendo m natural, n natural, essa soma aqui vai pertencer a n. A soma de dois naturais também é natural. Isso sempre acontece. A multiplicação, m vezes n, também vai estar nos naturais. Mas e a subtração? Isso aqui pertence a n garantidamente? Não. E nem a divisão. Também não tem essa garantia. Então, se eu não tenho a garantia, eu não sei se isso vai acontecer. Pode ser que aconteça com alguns elementos. Por exemplo, se eu fizer assim, 4 menos 3, beleza. Se eu fizer assim, 3 menos 4, aí não dá certo, tá? Então a operação não vai ser fechada. Operação fechada no conjunto é quando eu opero dois elementos e o resultado está no conjunto. Então, a soma é uma operação fechada, a multiplicação é uma operação fechada, mas a subtração e a divisão não vão ser fechadas nos naturais, tá? Bom, digamos que eu quero deixar as minhas operações ali todas bonitinhas, quero deixá-las todas fechadinhas. Então, eu vou meio que tentar ampliar esse conjunto e criar o conjunto dos inteiros, tá? O símbolo dos inteiros é um Z, tá? Então, o que tem no conjunto dos inteiros? Os negativos, o zero e os positivos. Também é um conjunto infinito, tá? Se eu fizer assim, Z asterisco,
é os inteiros exceto o zero. Posso escrever assim também, z menos o zero. Tá? Tô tirando o zero dali. Então, eu tenho subconjuntos aqui também. O que vai ser o z mais? Os inteiros positivos. O que vai ser o z menos? Os inteiros negativos. Então, z mais. 0, 1, 2, 3 e assim vai. Z menos. Menos 2, menos 1, 0. Acabou aqui. Se eu coloco assim, z menos e um asterisco. Ou seja, os inteiros negativos sem o zero. Menos 3, menos 2, menos 1, acabou. Ok? E, bom, em relação à operação fechada, pensem aí, quais são as operações que são fechadas no conjunto dos números inteiros? Tá? Vai ser a soma, a multiplicação e a subtração. Divisão não, tá? Então, quando eu quero que a divisão fique fechada, eu venho para o conjunto dos números racionais, tá? No conjunto dos números racionais, como que eu vou definir o conjunto dos números racionais? Então, a letrinha dele é um Q, de quociente. Vai ser o quê? O conjunto das frações, P sobre Q, tais que o P pertence aos inteiros e o Q pertence aos inteiros, mas ops, não pode zerar o denominador. Então eu tenho que vir aqui e colocar Z estrela, tirar o zero do denominador. Como que fica, gente, no conjunto dos racionais, as operações? Então, vamos lá. Soma é fechada, subtração é fechada, multiplicação é fechada, divisão é fechada. Beleza, estou com as 4 operações elementares fechadas no conjunto. O que é operação fechada mesmo? Vou operar os elementos, então A mais B, e o resultado vai estar contido no conjunto. Beleza, como que seria o diagrama desses 3 conjuntos? Então eu tenho lá naturais. Os naturais estão dentro dos inteiros? Os inteiros estão dentro dos racionais. Tá? Uma coisa mais ou menos assim. Bom, o que está aqui nos racionais? As dízimas periódicas, qualquer tipo de fração, os valores ali que a gente já conhece, mas eu sei que não estão todos os números ali. Por exemplo, quem que não está, que valor que não está nos racionais? O π não está ali, raiz de 2 não está ali, tá? Se eu quiser fazer uma dízima que não seja periódica, professor, eu só vi dízima periódica. Como que é uma dízima que não é periódica? Exemplo, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim segue. Isso aqui é uma dízima não periódica. Isso aqui vai ser um número irracional. E esse valor não está aqui nos racionais. Então, eu também tenho... acreditava-se lá atrás, eles conheciam até aqui. E falava assim, e os números dominam o mundo, né? O número fazia tudo o que eles precisavam. E aí veio alguém e falou assim, número domina o mundo? Beleza. Quanto mede a diagonal do quadrado de lado 1? Ops, eu não sei fazer isso com o que eu tinha, com as minhas ferramentas, não dava para construir. E eu conseguia construir esse número com régua e compasso, mas eu não sabia que valor que era. Eu conseguia aproximar. Por quê? Porque da raiz de 2, né? E aí raiz de 2 não é racional. Então, que raio de número que domina o mundo é esse que não sabe nem medir a diagonal do quadrado de lado 1? Tá? Então, quando eu vou dar isso é um grande salto, tá, gente? São coisas assim de mais de 1000 anos de estudo para se sair ali de estar falando de racional, continhas assim, para depois falar de irracional, tá? Você tem ali mais de 1 milênio de diferença, tá? Se tivesse feito isso lá antigamente, a gente estaria bem mais evoluído hoje. Bom, quando eu vou falar agora, encontro dos irracionais, que já sei hoje quais são, e como que fica essa representação, tá? Eu tenho aqui, então, racionais e irracionais, eles não têm nada em comum.
tá? Uma boa representação é assim, ó. Você pode fazer assim. Fazer um pontilhado. Bom, de um lado vão ser os irracionais. Irracionais, não irracional. Irracionais. De outro lado vai ser os racionais. Não tem nada em comum, tá, gente? Tem um bem pertinho do outro, mas não tem nada em comum. Se eu quiser um diagrama falando ali dos inteiros naturais, com símbolo, tá? Irracionais não é muito costume. Assim, o livro até trouxe aqui como sendo i. Eu não gosto de usar essa notação de conjunto como sendo i. Não é uma coisa universal, não é muito comum, tá? Então, você faz assim, ó. Aqui é racionais. Dentro dos racionais, eu tenho os inteiros. Dentro dos inteiros, eu tenho os naturais. Tá? E aqui vai ser R menos Q. O que é R menos Q? É o que é real e não é racional, ou seja, vai ser o que é irracional. Quando eu junto os dois conjuntos, eu formo o conjunto dos números reais, o R. Tá? E quando eu vou passar para uma reta, eu agora consigo completar ela. Tá? Na minha reta real, então vamos completando aqui. Primeiro, eu falei dos números naturais. Então aqui na minha reta eu coloquei lá o 0, o 1, o 2, o 3 e assim segue. Depois eu falei dos números inteiros. Coloquei aqui os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim segue. Depois eu falei das frações. Então coloquei aqui o meio, o menos meio, o 1/3, tá? Vários pontinhos. Você percebe que eu ainda não completei a reta. Eu só vou completar a reta quando eu colocar os irracionais ali também. Então, quando eu coloquei os irracionais, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, o π, todas as frações de π, essa soma dessas raízes, eu consegui completar aqui. Gente, pensa comigo aqui. Quais são as operações que são fechadas nos irracionais? Tentem fazer isso daí. Pensem a respeito. Que operação que é fechada no irracional? Essa eu não vou responder aqui não. Essa depois eu falo para vocês. Quero que vocês pensem. E quem conseguir ali, quiser, pode comentar ali no vídeo depois. Tá?